Uma outra coisa importante para falar sobre essa movimentação da campanha é um anúncio do prefeito Davi Almeida. O prefeito Davi Almeida fez um pronunciamento e declarou voto e apoio ao senador Omar Aziz, que é candidato à reeleição. Por que a gente tem que analisar esse apoio anunciado por Davi Almeida? Davi Almeida é do Avante, está fazendo parte da aliança ali com o partido do governador Wilson Lima, que é a União Brasil, e também junto com o PL, que é o partido do Coronel Menezes, que é candidato ao Senado. E é um opositor de Omar Aziz, até mesmo na questão da política nacional, né? Omar Aziz está com Lula, o Menezes está com Bolsonaro. O que significa, Rose, esse anúncio de Davi Almeida? A gente sabe que ele tinha já as rusgas com o Menezes, mas daí a chegar e fazer um anúncio desse, né? Apoiar claramente, pedir voto para o Omar. Como é que fica isso aí, hein, Rose? Eu vou fazer uma brincadeira aqui, que o Menezes falou tantas vezes isso, que eu acho que hoje ele vai postar uma foto assim, eu já sabia aquela plaquinha de futebol, de torcida de futebol, né? Mas é o seguinte, Rafael, você vê que havia uma construção, uma aliança, que foi costurada e o governador fez parte dessa articulação, que é um outro ponto positivo dele. Você vê que tudo que favorece o Wilson Lima tem a ver com articulações que ele conseguiu fazer, inclusive de sufocamento de adversários. A gente tem falado isso, né? Por causa do desempenho dos adversários. Então, os instrumentos que sobram aos adversários são poucos, por causa dessa articulação dele. Coisas parecidas ocorreram ontem no debate. Mas, enfim, voltando a essa questão, a articulação do Wilson Lima para garantir no palanque dele 3 máquinas, que era a federal, a estadual e a municipal, e, sobretudo, que elas não sobrassem para os seus adversários, para dar fôlego aos seus adversários, essa articulação implicou nessa coisa do jogo de cintura de manter, de apagar ali o incêndio entre Menezes e Davi Almeida, que a gente viu várias vezes aqui, inclusive em declarações, aqui em entrevistas na Band News Difusora. Então, a declaração do Davi, a essa altura do campeonato, ela tem um prejuízo menor nessa articulação do Wilson Lima. Politicamente, ela vem até estrategicamente, no momento em que ela tem um prejuízo menor na articulação política do Wilson Lima. E o outro ponto é que ela também tem um fator de favorecimento, porque esse é um ponto em que o Menezes tem subido mais nas pesquisas após a presença do governador, do presidente Bolsonaro aqui em Manaus, aquela coisa da transferência de votos. Em Manaus, o Menezes tem subido mais, o que poderia ser uma pedra no sapato nas articulações que o senador Omar fez em relação ao que representa a votação do interior do Estado. Esse é um dado. Então, o Davi é uma fala de Manaus, é alguém que tem um conteúdo para dizer, olha, o Menezes, é o que ele diz lá, o Menezes agiu assim, assim, assado, e ele interpreta que aquela atitude de Menezes foi contra a cidade. Então, há ali um testemunho, que é um ponto negativo para o Menezes, para esse avanço que o Menezes tem feito na cidade, uma dúvida, um ponto de dúvida em relação ao Menezes. Acaba sendo estratégico nesses dois sentidos. Porém, a gente tem que registrar rapidamente também que o Davi também tem ganho em relação a essa questão de prejudicar o Menezes. Por quê? Porque há nomes que, vencendo ou não, e se vencerem, claro, se fortalecem ainda mais, para a disputa da eleição da Prefeitura de Manaus, onde o Davi será candidato à reeleição. O natural é isso, que ele concorra à sua reeleição. Então, alguns nomes a gente vai ter que prestar atenção. E no campo da direita, o Menezes é um. Desde o início da campanha, inclusive, o Menezes tinha isso como ponto de vista, como articulação. Ele próprio, em algumas declarações, deixava isso bem claro. Se não fosse uma vitória ao Senado, seria mais um passo na sua caminhada política, na sua caminhada de construção política nesse campo da direita, desse eleitorado que o presidente Bolsonaro, que a direita demonstrou ter aqui em Manaus, e manter aqui em Manaus. Esse é o ponto também do Menezes. Então, você vê que alguns nomes da direita estão buscando esse capital. O Menezes é um deles. Eu citaria aí também rapidamente, mas a gente pode tratar disso em outro programa, em outra coluna, o presidente da Assembleia, o Roberto Cidade, embora haja uma série de outras questões a serem comentadas a respeito da postura política dele e o efeito disso para uma candidatura majoritária, mas acaba que ele tem um capital, né, na frente dessa importante força da instituição Assembleia Legislativa, um capital eleitoral. Aí, se tem um capital político, nesse sentido de
de construção de imagem para gestor é outra coisa, mas que tem um capital eleitoral para se projetar como pré-candidato, penso que pode ser, inclusive, pelo resultado que virá aí das urnas, a expectativa do resultado das urnas. E há outros nomes também, há nomes na esquerda. Então, são todos nomes que devem estar aí no radar do Davi Almeida. O Menezes, aí tem mais um detalhe, a gente tratou numa das colunas que a gente fez desse primeiro período, a articulação que ele conseguiu dentro de um meio, que é o meio do próprio Davi, que é o de pastores evangélicos, de lideranças evangélicas. A gente viu isso lá no comício, vários pastores e lideranças, que também são lideranças políticas nesse segmento, dando declarações muito positivas para o Menezes na presença do presidente Bolsonaro. Então tem esse contexto também dessa declaração de apoio do Davi Almeida, esses dois contextos que a gente traçou aqui.